Oi, pessoal, meu nome é Beatriz Amaral e esse é o podcast Sunset. Hoje nós estamos aqui com a Bia, que é uma convidada super especial, porque ela é minha amiga e ela veio trazer assuntos muito importantes pra gente. Ao invés de te apresentar, eu vou deixar você se apresentar e contar um pouquinho sobre você. Oi, pessoal, meu nome é Ana Beatriz, eu tenho 19 anos. Bom, eu não sou daqui de Rondônia, eu vim lá do Amazonas, não necessariamente de Manaus, porém de um interiorzinho bem pequenininho chamado Purupuru. Cresci por lá, passei alguns anos em Manaus, depois viajei também para o Peru, voltei para o interior de novo, fui para Manaus, casei e vim para Rondônia. E hoje em dia eu sou mãe. 19 aninhos. Amiga, como é que foi todo esse seu processo de descobrir a gravidez, estando em um estado diferente, longe da família e tudo mais? No início foi um baque muito grande porque eu pensava, meu Deus, vou ter minha filha aqui sozinha, não sei o que eu vou fazer, meu marido trabalha, eu vou precisar de ajuda, de apoio. E eu, na época, não tinha amigos, não tinha ninguém, era só eu, ele e a gravidez, né? Então, foi bastante conturbado na minha cabeça, porque eu sempre tive muito medo, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou estudar? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Sendo que o neném é completamente dependente de você, né? Com certeza. E não foi algo assim que você planejou, né? Aconteceu, né? Eu acho que você fazer coisas sem se proteger, você não vai ganhar um carro. Isso é verdade. E contando do processo, antes da gente chegar na parte da gravidez, porque, gente, vocês mandaram muitas perguntas no Podsac. Acho que foi o Podsac, assim, que estourou de pergunta. Então, a gente vai fazer uma grande parte hoje do podcast com o Podsac. Então, antes da gente chegar aí no tema de gravidez, eu quero entender um pouquinho da sua história de antes, né? Como é que foi vir para esse lugar novo? Como é que você se sentiu? Porque no Amazonas para Rondônia, apesar de serem perto, são lugares totalmente diferentes, né? Ambientes diferentes. Como é que foi? Bom, no início foi bem complicado. Logo que a gente fez, acho que um mês morando aqui, eu fui em Manaus visitar porque eu fiquei muito agoniada, porque eu não tinha amigos, não tinha ninguém. Mas eu acho que a adaptação foi mais difícil por isso, por ser só nós dois, por a gente não conhecer as pessoas tão rapidamente, né? Então, porque, querendo ou não, quando você não trabalha, quando você não faz uma faculdade, você não vai pra escola, é muito difícil esse processo de adaptação. Vuno. Eu escutei uma buzininha que eu gosto, hein? Enfim, então foi muito difícil por esse motivo, né? Não tinha amigos, não tinha pessoas, não tinha família, era só eu e o Júlio. No caso, Júlio é meu esposo. Então deve ter sido bem difícil esse processo, né? Sim. Eu logo no início, quando eu cheguei aqui, eu ficava o tempo inteiro sozinha dentro de casa. Era eu, a casa... Na verdade, eu não estava sozinha. Eu tinha um Cripto, que é o nosso cachorro, né? Ele é um husky, a coisa mais linda. Ontem ele quase me devorou, mas ele é muito lindo. Era eu e o Cripto. Eu conversava com o Cripto real como se ele fosse uma pessoa. Porque se eu não conversasse com o Cripto, não tinha ninguém pra conversar. Eu tava pra ficar louca dentro do apartamento. Então foi bem difícil por isso. Porque eu também era muito apegada à minha família e estar longe da minha família, dos meus irmãos, que são os menorzinhos, né, que eu ajudei na criação deles, foi bem difícil a adaptação. Porque foi uma mudança também muito drástica, né? Porque a minha vida, antes do Júlio, ela tava com uma inclinação completamente diferente. Eu nunca imaginei que fosse pra Rondônia que eu ia vir, né? Eu tinha um plano de voltar pro Peru, pra ir pra Europa. Só que aí chegou o amor, né? E quando o amor bate na porta, a gente não é muito de se recusar. Não tem pra onde correr, né? Acabou vindo parar aqui. E como é que foi a adaptação de clima da cidade em si? Se bem que eu não acho que o clima daqui de Porto Velho seja muito diferente do de Manaus. Então, acredito que foi de boa essa parte. Em questão do clima? Sim. Aqui, lá é quente, igual aqui? Os dois lugares, quente pra cacete. Oh, meu Deus. Então, você veio pra cá, foi uma mudança assim... Olha a felicidade, gente. Vocês sabem que todo podcast tem Vuno. Se não tiver Vuno... Podcast. Não é um podcast de respeito, né? Tem que ter. E hoje, inclusive, a gente tem também uma surpresa de um local diferente. Não é só Vuno que temos hoje. E como vocês também já sabem, o meu é com banana. Olha que bonitinho, eles desenham uma carinha no meu. Foca aí, lobo. Ó. Porque sabe que é pra mim. Deixa eu distribuindo aqui. Vai pegando, tá vendo? Pega aí, Matheus, o seu. Esse aqui, ó, da Bia.
Gente, inclusive, eu apresentei o Vuno pra todo mundo aqui, inclusive pra Bia e pro esposo dela. Eles ficaram malucos pelo Vuno. Pediram depois, inclusive, um dia que eu fiz a propaganda aqui no podcast, ela me mandou mensagem. Ela, poxa, Bia, você me deixou com vontade de comer Vuno. Gente, Cara, olha ainda tantão bem de que você molho. não me apresentou quando eu tava grávida, senão tinha sido Vuno toda semana. Toda todo semana. Dia. Já pensou? Ia ser desejo de grávida, o pobre do Júlio. Todo dia comendo Vuno, tomando suco de laranja. Inclusive, a Bia sempre pede o suco de laranja de lá. Deste tamanho o copo de suco de laranja deles, né? É um Acho que é copinho 500 generoso. ml. 500 ml que vem o suco deles. Não, 700, se eu não me engano. 500 ou 700, por aí. É um copão. Ela pede suco de laranja, mas tem diversos outros sucos também. Então lá tem refri, tem suco, doce, não é só lanche. E semana que vem eles vão estar trazendo uma novidade pra gente. Então fiquem atentos, viu? Pegar aí um molho pra vocês. Tem molho aqui com pimenta. Sem pimenta. Pega molho aí pra vocês. E traz também a nossa novidade. Já vou aproveitar e já vou mostrar pra vocês. Gente, pra pedir Vuno, como vocês já sabem, muito simples. Clica lá no Instagram do Vuno. Vai clicar lá no linkzinho da biografia, mandar uma mensagem no WhatsApp e vai falar que você é seguidor do podcast, tá? Olha a nossa participante surpresa dando sinais de vida. Você vai falar que você é seguidor do podcast e que o cupom para poder pedir é podcast Sunset Vuno, que você vai ganhar 10% de desconto na sua primeira compra. E essa aqui é o nosso menu de hoje, gente. Vou contar pra vocês a história da Casa do Morango, tá? É maravilhoso, o din-din. Eles mandaram também pra gente água de coco, tá? O din-din é perfeito. O que aconteceu? Eu fui na casa de uma aluna minha. Essa minha aluna tava tomando din-din e perguntou se eu queria. Ela falou, Tia Bia, quer din-din? Eu falei, óbvio que eu quero. E aí eu experimentei esse daqui, ó, que é o de maracujá. Quando eu experimentei, eu fiquei abismada. Eu adorei, porque ele é bem levinho, não é aquele din-din pesado. Ele é um din-din gourmet mais leve, com gostinho de mousse. Então eu amei. E mandei mensagem na hora pra mãe delas, perguntando, inclusive um beijo pra Fernanda, tá? Mandei uma mensagem na hora pra elas, falando, Fê, onde é que foi que você comprou? Ela, foi lá na Casa do Mourão. Aí mandei mensagem pra eles no outro dia. Eu achei ridiculamente barato o preço desse din-din, de tão gostoso que ele é. Então fiquei assim, falei, quero vários, pode mandar pra cá. Inclusive hoje eles mandaram pra gente a versão fit, tá? Pra quem tá de dieta ou é intolerante à lactose, que ele é feito com frutas. Então os sabores que nós temos aqui é goiaba, creio eu que seja limão, uva e acho que esse aqui é cupuaçu, provavelmente, né, pela corzinha dele. Mas olha só, e olha como é que ele vem todo bonitinho, embalado. Já já a gente vai experimentar, inclusive, pra vocês verem a textura desse din-din que é perfeita. Gente, inclusive, magicamente apareceu aqui um neném, viu? Do nada apareceu a nossa participante surpresa, que eu falei pra vocês que ia ter. Agora a gente já vai começar com o Pode Saque, porque, que nem eu falei, estourou de pergunta. Foi a convidada assim que mais teve. Então, como é muita pergunta e eu quero trazer todas as perguntas que vocês mandaram, a gente já vai começar agora. Então, solta a vinheta aí, lobo. Se prepara, gata, que agora vem pergunta aqui, viu? Se prepara. Olha, primeira pergunta, ela já é um pouquinho intensa, eu acho. Beatriz, você se sente suficiente pra ser mãe? Sente essa mentalidade? Cara, essa pergunta é realmente pancada. Por quê? Porque a mãe, eu acredito que a mãe tá sempre se sentindo insuficiente. Ah, será que eu vou conseguir ser uma boa mãe? Será que eu vou conseguir cuidar bem do meu filho? Será que eu vou deixar quebrar? Eu sempre me pergunto isso, meu Deus, eu vou deixar quebrar essa menina. Então eu acredito que seja uma resposta bem rasa que eu poderia dar, porque eu, antes de ter a neném, né, de dar à luz, eu me perguntava, meu Deus, será que eu vou ser uma boa mãe? Ô, filha. Ela tá falando assim, uma boa mãe, ela tá respondendo. Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou conseguir amamentar? Será que eu vou conseguir cuidar dela quando ela tiver em crise de cólica? Aí eu ficava me perguntando sempre, né? O que a maternidade me preparou pra mim? O que eu vou enfrentar? Será que eu vou ser capaz de enfrentar tudo que eu vou ter pra enfrentar? Porque, querendo ou não, ser mãe é uma barra, sabe? É coisa atrás de coisa que você não conhece. São perguntas diariamente vindo na sua cabeça. Coisas que eu não pensei ontem, mas hoje estou pensando porque veio a ocorrer, sabe? Então, é uma pergunta que eu não diria que sim, porque eu tô sempre me sentindo insuficiente por ela, né?
Então eu acredito que não me sinto assim suficiente. Inclusive, é um assunto que eu acho muito bom a gente tratar, tá, gente? Eu convivi um pouco com a Bia, agora mais no final da gravidez, né? E eu presenciei algumas situações que foram muito difíceis, né? Às vezes as pessoas precisam entender que quando você é um profissional de alguma coisa, você precisa dar um suporte para quem tá passando por uma gravidez, principalmente sendo mãe de primeira viagem, tá? Que nem a Bia falou, a mãe, ela já se sente insuficiente. Então, o que que ela espera? Ela espera uma palavra de conforto, né? Uma dica, um guia, um caminho. E muitas vezes acaba que a gente não recebe isso. Então, você que é profissional da saúde, ou você que está passando por uma gravidez, se informe bastante, vai atrás de uma doula, alguém que consiga te dar um acompanhamento, porque foi um período bem difícil também pra você isso, não foi, Bia? As coisas que você teve que escutar e as coisas que você presenciou também, não foi? Próxima pergunta. Como você está lidando... no caso, gente, antes de eu fazer essa pergunta, vocês não sabem, mas a neném já nasceu. Inclusive, vai ser quando a Bia vai postar pra vocês que a neném já nasceu. Então, algumas pessoas fizeram pergunta como se a Bia ainda estivesse grávida. Só que ela não está mais grávida. Inclusive, a neném já tá aí com 32 dias, tá? Mas eu vou reformular a pergunta de vocês pra saber como que foi quando ela estava nesse período, tá? Então, como que você lidou com a ansiedade sobre como seriam os primeiros dias com a neném? Eu cheguei a passar mal. Por exemplo, teve uma época que meu esposo ele viajou ao trabalho e eu fiquei sozinha no primeiro dia. Foi até quando a gente saiu juntos, né? E nesse dia, como eu não tinha com quem conversar, eu não tinha o que fazer, eu fiquei, meu Deus, como será que vai ser o rosto da minha filha? Será que ela vai ser muito enjoadinha? Será que ela vai chorar muito? Será que ela vai ser calminha? Bom, a ansiedade começa logo que você vê o rostinho na ultrassom. No caso, o formato do rosto, né? Vem, meu Deus, como é que será? Será que vai aparecer comigo? Será que vai aparecer com o pai? Será que isso? Será que aquilo? Enfim, a ansiedade, ela é normal, acredito eu, só que é muito difícil de lidar. Porque quando eu passei mal de ansiedade, eu fiquei assim, meu Deus, calma, respira. Enfim, eu tive que trabalhar isso na minha cabeça, mas é uma coisa bem também. O que você aconselharia para as mamães assim que estão passando por essa fase? Como lidar com a ansiedade vai vir, como você falou, ela é inevitável, né? Mas como lidar com essa ansiedade? Eu acho que cada mãe é uma mãe, né? Então, não sei se a forma que eu lidei, que foi conversando comigo, literalmente falando, Bia, calma, tá chegando, tá perto. Quando tava um pouquinho mais longe, eu dizia, calma, aproveita essa fase, gravidez. Sempre falam por aí que a gravidez é linda, né? Então, eu tentava procurar essa beleza da gravidez. Falava, a gravidez supostamente é linda, então aproveita enquanto ela tá na sua barriga pra sentir os frutinhos, então calma. Eu conversava comigo. Era assim que eu lidava com a minha ansiedade. Eu gostei dessa frase que você falou agora, de que falam que a gravidez é linda. Eu vi um vídeo de uma menina esses dias onde ela fala que a gente romantiza muito a maternidade. E quando uma mãe reclama, essa mãe tá errada porque ela tá reclamando, essa mãe não devia estar falando nada disso, porque tem essa romantização que a mãe ela tem que aguentar tudo calada e que é tudo muito bonito, tudo mil maravilhas, né? E na realidade a gente vê que não é exatamente assim, né? Por exemplo, na minha gravidez, graças a Deus, eu não fui de ouvir muito de outras pessoas porque eu não deixei que isso acontecesse. Porque durante a gravidez eu enfrentei um período de luta contra a depressão, durante a gravidez. Então, eu sentia que se eu fosse ouvir o que as pessoas falavam, ia ficar muito pior. Só que onde que me afetava? Quando eu via algum vídeo na internet de alguma grávida que estava passando por uma fase linda, que o cabelo estava bonito, a pele estava bonita, e a grávida fazia vídeo dizendo, eu tô na melhor fase da minha vida, eu ficava, meu Deus, quando é que isso vai chegar pra mim? Quando é que vai ser a minha vez? Então, acabava que eu me comparava muito a outras grávidas, entendeu? E isso é horrível para as mães, porque elas se cobram por uma coisa que elas não precisam se cobrar, entendeu? Porque as pessoas romantizam muito esse período, que não é um período fácil. Né? Gravidez não é doença, mas não é fácil. Claro, com certeza. Oi, titia. Ela quer participar também, ela quer bater papo. Ela não quer mais mamar. Então, essa questão da romantização, eu acho que é o pior, né, de tudo. Porque eu acho que tenho certeza, um tema que eu trouxe em todos os episódios até agora foi sobre essa questão da comparação, né, sobre como a gente entra na internet e a gente se compara com tudo que a gente vê.
que não é nem tudo é do jeito que as pessoas mostram, né? O que é uma influência boa? Uma influência que mostra a realidade. Então você vê que a VTube, ela trouxe a realidade dela, né? Como que o corpo dela ficou durante e no após. Então você não acha estranho, porque às vezes quando você só vê tudo perfeito, começa a acontecer com você, você acha que você que é anormal, né? Que você que tá fora do padrão, porque tá todo mundo com a gravidez maravilhosa, perfeita, só a minha que aconteceu isso, só a minha que apareceu estria, só a minha que aumentou demais, só a minha que ficou muito pequena. Então você não tem o que comparar, né? Eu tive muito essa comparação da barriga, sabe? Porque a minha barriga, ela veio aparecer depois de 8 meses de gravidez, tipo, de verdade. Tipo, uma barriga de grávida de verdade depois de 8 meses. Mas durante a gravidez eu vi, ai, teu bebê vai ser pequenininho, não sei o quê. Maria Júlia nasceu com 51 centímetros. Tua neném vai ser pequenininha, ai, tua barriga vai ser pequenininha, não sei o quê. Tu não vai ser aquelas grávidas que vai fazer barrigão. E eu confesso que a minha vontade era, assim, fazer um barrigão, sabe? E você teve um barrigão? Eu tive, mas depois dos 8 meses já. Mas lá no início, lá nos 6 meses, nos 4 meses, eu fui pra uma festa, uma festa assim no meio do mato, aí tinha uma grávida lá que tinha mais ou menos o mesmo tempo de gestação que eu. Mas a barriga dela parecia uma barriga de, sei lá, 8 meses. Era uma barriga bem grande com 4 meses de gravidez, do primeiro filho. E eu olhei assim e a minha barriga quase não apareceu. E você? Tanto que quando eu falei pra ela assim que eu tava grávida, ela, você tá grávida? Aí eu, Aí ela, caraca, de quanto tempo? Eu, 4 meses. Aí ela, eu também tô de 4 meses. Aí eu, meu Deus, sério? Gente, sério, tipo, e eu me comparava muito, isso me deixava muito mal. Até que eu falei, pra ser assim, minha barriga tem que ser pequenininha mesmo. E do nada ela fez um boom, né? Aí quando fez o boom ficou tão bonitinho. Quando eu te conheci, você estava com 3 meses, eu lembro que eu nem imaginava que você estava grávida, que você estava normal, barriguinha normal, sequinha. Aí depois me falaram, ai, a Bia tá grávida. Eu, o quê? Como assim? De quanto tempo? 3 meses já. Eu falei, meu Deus, como assim? E ele já ia fazer 4 meses. Já tava com quase 4 meses. Caraca. A próxima pergunta é, como foi a sensação de amar alguém sem nunca nem ter visto o rosto pessoalmente? Louca, intensa. Foi assim, a coisa mais louca que eu já senti na minha vida. Eu falava, meu Deus do céu. Eu olhava pra minha barriga assim e falei, tem um bebê aqui dentro. E esse bebê é o amor da minha vida. Era isso, eu olhava pra minha barriga como... inexplicável, né? É inexplicável, não tem como definir em palavras o que você sente. É uma coisa assim de outro mundo. Caraca, eu não consigo imaginar. E quando foi que caiu a sua ficha de que você tava grávida? Porque tem gente que fala que demora pra cair a ficha, né? Caiu quando eu senti ela chutar pela primeira vez. Aí você falou, meu Deus, É real. o que é isso? Tem um negócio na minha barriga. Até então, só via a barriga crescer, né? Porque até então sua barriga não tava muito crescida, né? Ela chutou, minha barriga quase não aparecia. Meu Deus, então aí que mesmo que a ficha não tinha caído, né? Com a barriga pequenininha. Caraca. O pai dela, só caiu a ficha dele, eu já ia fazer, sei lá, acho que 7 para 8 meses. Foi quando a minha barriga deu o espichão. Aí foi que ele falou, caramba, é real. Tem alguma coisa aí mesmo. Porque ele não tem realmente- como sentir o neném chutando, assim, ele pode colocar a mão, mas aquela sensação que a mãe tem mesmo, né, dentro da barriga. E às vezes, quando a gente ia dormir, eu encostava minha barriga nele, nessa fase, né, dos 7, 8 meses, aí ele me dava o maior chutão. Aí ele, oxe, quieta aí, garota. Gente, no dia que eu fui parar no hospital com a Bia, porque a gente achou que ela tava parindo, né? Ele tava viajando a trabalho, aí ele ligou de vídeo, ele falou, coloca aí o telefone na tua barriga. Aí ela colocou o telefone e ele, Maria Júlia, tu não vai nascer agora não, hein? E começou a brigar com a menina. Eu, oh meu Deus. Próxima pergunta. É verdade que esse amor é algo nunca sentido antes? Sim. Não tem nada que compare Não, na vida. Não existe, não existe. É uma coisa inexplicável. O amor de mãe, você só sabe realmente quando você é mãe. Sabe aquela frase que a nossa mãe fala quando a gente é jovem e tá querendo fazer besteira? Você só vai entender quando você for mãe. E minha mãe sempre falou muito isso pra mim. Hoje em dia eu entendo. Hoje em dia, pra mim, a minha filha, se eu pudesse guardar um potinho pra proteger de tudo, eu faria. Eu sou uma mãe super, super protetora, porque eu ainda tô entendendo esse amor, sabe? Nos primeiros dias eu fiquei, meu Deus, eu fiquei, que isso, cara, eu vou quebrar. Primeiros dias, quem tava próximo da Bia, que no caso era eu e o Júlio, ela não deixava quase ninguém encostar no neném. Assim, eu e o Júlio ela deixava, né, porque precisava, não tinha nem pra onde correr, porque por conta da cirurgia e tudo mais. Só que ela, chegava alguém perto da neném, a Bia parecia, a gente apelidou ela de mamãe ursa. Porque ela já ficava assim, ó, ela já ficava de olho, já ficava toda nervosa. Até com a gente ela queria tirar do nosso colo pra colocar no dela de novo.
Você deitada, eu lembro você passando mal no hospital. E a neném bem aqui assim, aí o Júlio foi tirar. Ela, não, deixa ela aqui. A gente Foi Bia, quando você eu tava tá passando ruim. mal. Ela, não, deixa ela aqui, No eu quero ela do meu dia lado. da sessão de fotos também, a neném fez assim, uns mini choros, eu já fiquei assim. Gente, a sessão de fotos foi muito engraçada, porque tudo que as meninas faziam na neném, arrumar a neném, fazer alguma coisa assim, a Bia já ficava... O que tá fazendo ali? O que tá acontecendo? Meu Deus, eu não tô entendendo. E a gente, calma, Bia. E ela, em alerta, coitada. E elas avisaram pra gente antes, elas avisaram, ó, se ela chorar, deixa que a gente resolve, a gente acalma. E a Bia já se tremendo aqui, como assim? Se ela chorar, eu não posso levantar. Meu olho tava falhando já. O olho já tava, tô toda arrepiada. Ó, aqui perguntaram cesárea versus parto normal. Acho que é pra falar, tipo, benefícios e... Eu acho que eu entendi a pergunta. Bom, eu não posso dizer, escolhe o parto tal que vai ser melhor pra você. Eu diria pesquisa. Pesquisa muito sobre o parto, sobre o pós-parto, o que a cesárea pode causar, o que ela não pode causar, qual vai ser... Peraí, já volto. Toma. Bom, eu diria pesquisa muito, porque eu optei, né, pelo parto normal. Desde o início da gravidez, minha vontade era ter o parto normal, tanto que quando eu fui liberada para fazer exercício, eu comecei a fazer vários exercícios para ter o parto normal. Minha vontade era que fosse normal, ela já estava cefálica, tinha tudo para ter um parto normal. Só que aí acabou que eu comecei a ter muita contração de ensaio. E eu sentia muita dor. E eu não entendia por que eu sentia tanta dor e não entrava em trabalho de parto. Já tava, sei lá, com 38 semanas e as dores eram muito intensas. Eu chegava a chorar de dor, mas não tinha dilatação, não entrava em trabalho de parto. Aí teve um dia que eu fui no hospital, aí eu começaram a colocar coisas na minha cabeça, tipo, faz logo cesárea, você não vai sentir, vai sair rapidinho. Aí a outra pessoa lá falando assim, o meu foi cesárea, foi 20 minutos depois aliviou de uma forma. Aí eu comecei a me sentir pressionada e fui lá e fiz o parto cesárea, né? Só que se eu pudesse, hoje eu não diria me arrependo, porque minha filha tá aqui. Claro. E ocorreu tudo bem, no parto. Graças a Deus. Parto. Aí a gente vai entrar no depois, né, que foi o intenso. Então, eu diria que você tem que pesquisar, sabe? Você tem que olhar o que pode acontecer, quais são os benefícios, quais não são, onde você vai sofrer. Porque o parto normal dói na hora, depois acabou, né? Enfim, você passa dias sem se levantar direito, você não consegue dar banho no seu filho, dependendo da situação, porque a minha situação no pós-parto foi bem complicada, né? Porque como eu tive cesárea, eu fui anestesiada. Anestesia local, que é a raquidiana. E a raquidiana, não diria que é um erro, né? Mas acontece 3 a cada 100 pessoas, assim, é mínimo. Quando acontece isso, você pode ter cefaleia pós-parto. Cefaleia é um tipo de enxaqueca. E, assim, você não consegue ficar de pé, você não consegue mexer a cabeça, porque dói, você não consegue abrir os olhos. Teve um dia que eu fiquei de óculos escuros dentro de casa o dia inteiro, porque eu não conseguia. Eu chorava porque eu não conseguia dar banho, chorava porque eu não conseguia trocar ela, chorava porque na hora de amamentar era horrível, porque além do peito já doía, né, por conta das fissuras que tem durante a amamentação, a minha cabeça doía, então foi muito complexo. Então eu diria pra pessoa pesquisar, entendeu? Pra ela entender os riscos de cada parto. Por que eu digo que esse podcast vai ser um pouco mais polêmico? Porque tem certas coisas que precisam ser ditas, principalmente quando a gente fala sobre maternidade, né? Por exemplo, a maioria não, eu não vou generalizar, mas muitos profissionais, eles acabam instigando a cesárea porque é um procedimento mais rápido, é um procedimento que lucra mais. O parto normal, querendo ou não, você não sabe, ele pode durar várias horas seguidas, você não sabe quanto tempo o neném vai nascer. A sua cesárea, por exemplo, eu que estava no hospital, foi um negocinho muito rápido. Foi 10, 15 minutos estourando, já tinha acabado, sabe? Então, é um procedimento muito rápido, você consegue atender mais pacientes, automaticamente você lucra mais. Então, eu tenho dentro da minha casa uma pessoa que foi instigada a ter parto cesárea, novinha também. Então, por isso que é importante a pesquisa, é importante você saber o médico mesmo que você tá levando, porque muitas vezes eles instigam e você se sente pressionada. Então, assim, eu diria, eu desde pequena, como a minha mãe passou por essa situação, né, onde ela foi instigada a fazer uma cesárea, ela desde pequena me colocou para assistir documentário para que eu tivesse parto normal.
para que, não que eu tivesse, mas para que eu respeitasse o meu neném, tentasse parto normal. Se ele quisesse nascer de cesárea, tudo bem. Se não fosse parto normal mesmo, né? Então, você vê a diferença. O parto normal é uma dor muito intensa durante, né? A gente tem aqui a nova, inclusive, funcionária do podcast, Bianca, linda, maravilhosa, que ela teve parto normal. Bianca desmaiou durante o parto normal de tanta dor que ela sentiu. Mas, ao mesmo tempo, na hora que acaba... Acabou, né? Acabou. Né, Bianca? Tô falando besteira ou tô falando certo? Na hora que acaba... Saiu, ela dormiu. Né? Então já é outra situação. A cesárea, querendo ou não, durante você não sente nada. Tanto que a Bia, enquanto ela tava anestesiada ainda, ela falava, cara, eu tô tranquila. Tipo, ela deitada assim, nem parecia que ela tinha acabado de ser aberta ali. Ela falava, tô tranquila, tô de boa, não tô sentindo nada as primeiras horas, né? Até nos primeiros dias, tipo assim, no primeiro dia lá, eu consegui levantar da cama, consegui tomar banho sozinha. Gente, essa doida tomou banho já algumas horas depois. Assim, eu assim do lado dela, morrendo de medo dela cair, acontecer alguma coisa. Eu acredito que me faltou um pouco de informação, né, sobre a cesárea. Sim. Porque como eu queria o parto normal, eu não pesquisei sobre quais seriam o pós da cesárea, o que seria pra mim, o que eu deveria fazer, né, no Sim, caso. e vem também da informação que o médico também tem que te passar, não é só... Então, eu acho que, claro, obviamente, a gente precisa pesquisar sobre, a gente precisa ter informação, a gente precisa ir atrás, mas também quem tá te acompanhando precisa te dar um guia, que nem eu te falei, um caminho, né? Precisa falar, ó, pera lá, não levanta ainda, não faz isso, porque eu, Beatriz, se eu tô deitada, pós-cirurgia, e um médico vira pra mim e fala, você tá bem, pode levantar? Eu vou levantar, independente do que eu pesquisei. O médico tá ali, pra mim, ele sabe melhor do que eu, obviamente. Então, eu vou me colocar na posição de paciente e vou obedecer, entendeu? Então, acho que vem uma mistura de tudo, né? Pesquisa, o conforto, o apoio. Bom, se bem que o meu médico não tava lá na hora que eu acordei. O coitado. Né? Mas, assim, como eu falei, desde o início eu quis o parto normal. Então, sempre nas consultas nós falávamos sobre o parto normal. Foi de última hora. Por exemplo, eu mandei mensagem pra ele e falei, ó, tô me sentindo assim, assim, assim. Aí ele pegou e falou, você quer fazer cesárea? Ele me perguntou. Aí eu falei, eu já tava tão sobrecarregada, minha cabeça já tava tão cheia de coisas, gente me falando, né? Assim. Eu falei, quero, doutor, quero fazer. Tá bom, pode ir pro hospital agora que a gente tira sua neném. Eu tava com 38 semanas e 5 dias. Então, eu me senti pressionada, não pelo meu médico, claro, porque meu médico, acredito eu que tenha sido um ótimo médico. Pra mim foi um ótimo médico. Então eu fui instigada por outras pessoas, por terceiros de onde eu passava. Se alguém me via com dor, falava, faz logo cesárea, isso não é normal. Entendeu? Acho que as pessoas que mais me apoiavam a esperar pelo parto normal eram poucos amigos que eu tinha e a minha família. Porque outras pessoas que não me conheciam, que acho que nunca nem... Por exemplo, teve uma pessoa, um homem, que falou, faz logo a cesárea, vai ser mais rápido. Nunca teve um filho. Me falou aquilo, mas a minha cabeça mexeu completamente. E quando você tá grávida, não só quando você está no puerpério também, você passa por essa fase onde tudo que as pessoas te falam mexe com a tua cabeça. Tudo passa. Tudo vai pra tua cabeça, tudo... Você fica pensando, será? Você duvida do que você tem como visão, sabe? Você duvida da sua própria visão. Exatamente. Né? Isso é real. Isso aqui até puxa um pouquinho, ó. O que mais te abalou durante a gravidez, além da mudança no corpo? Eu acredito que a falta de compreensão. Porque, assim, você não pode... Obviamente, as pessoas que estão ao seu lado, tanto seu parceiro quanto sua família, seus amigos, eles têm que ter muita empatia. Claro. Mas é muito difícil você se pôr no lugar de alguém que você não faz ideia do que a pessoa está sentindo. Você não faz ideia de quanto aquilo vai magoar ela, porque pode ser uma coisa mínima, pode ser um copo quebrado. A pessoa pode se sentir super mal, tanto que eu tive essa situação do copo quebrado. Meu cachorro quebrou minha xícara favorita, porque o meu marido não tirou a xícara de cima da mesa. E aquilo eu chorei por conta de uma xícara, entendeu? E eu briguei super com ele, falando, cara, você não tirou a xícara de cima da mesa, o cripto quebrou. E eu brigando, e ele assim, sem entender, sabe? Por que eu tava brigando tanto por conta de uma xícara? Sendo que é normal você quebrar uma xícara ou... Enfim, aí ele, sem entender o porquê que eu tava daquele jeito. Então, eu acredito que na gravidez, tudo pra você é muito intenso, sabe? Tudo que você sente é muito intenso. E as pessoas ao seu redor nem sempre vão te entender. Muitas das vezes, eu estava em locais onde eu me sentia completamente desconectada das pessoas. Por exemplo, eu fiz uma viagem, né, em junho desse ano. E lá eu saí com minha família e tudo mais. E tava todo mundo se divertindo, tinha gente bebendo. E eu me senti desconectada das pessoas. Porque naquele momento eu estava me sentindo, como eu diria,
pensando somente na minha filha, somente na minha barriga, no caso, na minha filha que estava dentro dela. Então eu não conseguia me conectar às pessoas que estavam ao meu redor. Porque eu tava pensando na minha família, que tava aqui também, né, no Brasil, tava lá no Peru. Ficava pensando nos meus cachorros, no meu marido. Ficava, meu Deus, sou longe deles. E, tipo, era tudo muito, muito, muito mais intenso. A dor era bem mais embaixo, sabe? Sim. É bem... O buraco, ele... As pessoas só veem, é que nem aquele meme do iceberg, né? As pessoas só veem o topo. O que vem por baixo, ninguém tá entendendo o que se passa, né? Aí, muitas das vezes eu ouvi, por exemplo, teve uma coisa que eu ouvi de uma pessoa que foi assim: ah, você não pode cobrar de mim que eu entendo uma coisa que eu nunca senti, entendeu? Só que assim, essa pessoa, ela tá até que certa nisso. Não é uma pessoa nem tão próxima, sabe? Era uma pessoa que eu tava conversando e falou isso pra mim. Aí eu fiquei assim, é real, porque a pessoa não sabe o que eu tô sentindo. Só que, obviamente, a empatia, quando você tem que ter empatia com uma grávida, o seu nível de empatia tem que triplicar, sabe? Porque o que ela vai sentir é muito mais intenso. Mas se eu for sentir empatia pelos outros, só pelo que eu já vivi, essa pessoa tá passando por isso, eu nunca vivi por isso, então tô nem aí. Não existe, a minha empatia tem que vir de qualquer jeito, eu tenho que respeitar, independente de eu não entender. Gente, a gente teve que fazer uma pausa, porque a Neném começou a chorar, e aí eu aproveitei pra comer metade do meu vumo, que tava muito gostoso, inclusive. A Bia detonou dela já, estamos deixando aqui só de demonstração mesmo. Mas, não, tá muito bom. Eu só comi metade porque não deu tempo, tinha que terminar, né, a gravação. Mas eu já tô aqui pensando quando vai acabar pra poder terminar de comer. É muito gostoso. Gente, vamos continuar com as perguntas, né? A gente tava falando sobre... Você lembra? Eu vou lembrar, pera lá. Minha memória tá horrível. A minha também, hora que eu nem parei. A gente falou sobre o que mais te abalou durante a gravidez, além da mudança no corpo. Mas eu já respondi essa. Já? Acho que não. Acho que você tava puxando um pouquinho sobre os comentários, não, né? Eu falei sobre a falta de... Falou? Já respondi. Isso que eu nem parei. Próxima pergunta, então. Como tem sido esse tempo pós-parto? Desafiador, eu diria. Eu estou em constante metamorfose. Cada dia vem uma versão minha diferente. Porque todo dia vem uma coisa diferente, uma coisa nova pra você aprender. Gente, né, nem faz isso. Por exemplo, ontem eu descobri que se ela levantar as duas mãos assim, no caso eu não tenho como levantar a outra, né? Assim, ela não consegue encostar as duas mãos. Porque a cabeça dela não deixa. As curiosidades sobre a filha dela. Mas não é só ela, qualquer neném nessa idade não consegue encostar assim as duas mãos. Caraca. Então tá sendo... Acredito que estou em constante evolução. Sendo um aprendizado. Cada dia é um Exatamente. aprendizado diferente, né? Inclusive, desde o primeiro dia, na verdade, gente, eu falo, a Bia e a Bianca... Eu sempre falei isso pra Bianca também, que tá aqui, que é mãe da Manu, né? São pessoas que eu literalmente vi desabrochar, né? Quando o neném chegou, são duas pessoas que eu vi se tornar outra pessoa totalmente diferente. Assim, o instinto materno veio, tudo veio de como, né? E acaba que eu aprendi muita coisa junto com elas, né? Vendo como elas decidiram agir, porque tem muita gente que às vezes você não sabe como vai agir, né? E aí o pessoal fala, quando o neném nasceu, o instinto materno vai vir, o instinto materno vai vir. E eu, a princípio, eu achava que isso era loucura, que não ia vir, não. Vem, se vem. Mas quando eu vi vocês duas, eu percebi que realmente vem. Mas assim, eu acho que vai de mulher pra mulher, sabe por quê? Porque eu conheço pessoas que engravidaram, tiveram um neném e não sentiram aquela coisa, aquele amor pelo filho de primeira, sabe? Principalmente quando são mães novinhas, que às vezes o neném não é uma coisa desejada, aí tem essa dificuldade, vem o processo, sabe? né? Por isso é uma coisa assim que a gente não, até é meio difícil de falar. Mas é normal, o instinto materno vem logo no começo. Não vem pra todo mundo. Pra mim veio porque desde a gravidez, como eu falei, né? Eu fiquei muito tempo sozinha, eu me conectei muito a neném. Me conectei muito com ela ainda dentro da casinha dela. Mas muita coisa eu senti depois do parto, mas tem gente que não sente nem na gravidez e nem no pós-parto, vem sentir muito tempo depois, né? Vai de mãe pra mãe. A Bianca, no segundo que eu contei pra ela que ela tava grávida, porque fui eu que eu contei, viu, gente, pra Bianca. Ela desconfiava, mas ela não tinha certeza. Aí eu contei, você está grávida, porque eu vi o exame. No segundo que eu contei, né, ela já virou
mamãe loba, não é nem mamãe ursa, mamãe loba, gente. Ela fez ela desabrochou de um jeito que eu fiquei assustada. Na barriga já, a Bianca já era super cuidadosa, assim como você foi também. Não tem como falar que veio só depois do parto com você, porque você, eu vi, não era qualquer pessoa que você deixava pegar na sua barriga. Inclusive, isso aqui vai um comentário, viu? Não peguem na barriga de qualquer grávida, gente, pelo amor de Deus. Não é todo mundo que se sente confortável, quase ninguém, na verdade. Não é só porque a pessoa tá grávida que isso dá direito de você chegar passando a mão no corpo dela, pelo amor de Deus. Eu ficava agoniada quando eu via alguém chegando perto da Bia ou da Bianca passando a mão. Eu falava, meu Deus, tira a mão daí. Imagina ela, vocês precisam entender que também é o corpo da pessoa. E outra, eu sou uma pessoa que eu acredito muito que a gente passa o que a gente carrega. Então, se eu não confio numa pessoa, eu não vou querer que toque na minha barriga, passe alguma coisa pra mim. Ela te mordeu? Não tem nem dente, bicha. Que isso, Maria Júlia? Então, não é qualquer pessoa que eu vou querer que toque, assim como várias outras grávidas são assim. Então, por favor, gente, tenham esse cuidado, né, Bianca? Senso. Sim. Com certeza. Ó, Só o senso mesmo. só isso, só o básico. Só educação, só o básico. Sua sogra te mandou 2 perguntas. Qual o sentimento vivenciado por uma mãe tão jovem? Eu acredito que são muitos sentimentos. Eu tenho medo de não ser suficiente pra ela na questão de financeira, sabe? Eu quero poder, eu trabalhar e ter o meu dinheiro pra dar pra ela. A gente no shopping, ela vê uma roupa, mãe, quero essa roupa, achei muito linda. Quero. Obviamente que eu não vou dar tudo que ela pedir, né, gente? Mas, sei lá, eu quero ter essa oportunidade de poder dar pra ela uma coisa que ela deseja muito. Porque eu lembro muito bem o que era ir no shopping com a minha mãe pra tomar uma casquinha de R$2. Enfim, então a gente, por exemplo, a gente morava no interior. Então quando a gente ia na capital, que era Manaus, a gente ia no shopping pra comprar uma casquinha de R$2. Às vezes a minha tia, que também é minha mãe, me levava no cinema. E, cara, eu olhava, a gente passava nas lojas, eu ficava assim, meu Deus. Quando eu passei na ReHap a primeira vez... O olho brilhando. Nossa, e eu não podia comprar nada, né? Isso é real. Eu acho que não é nem questão do... eu vou dar tudo que ela quer, que nem você falou, né? Claro que você não vai dar tudo, mas é o poder dar. Exatamente. Entendeu? Ela pedir e eu ter a condição de dar, né? É isso, entendeu? Isso é legal. Então, eu acredito que ser mãe nessa idade, quando você ainda tá começando a conquistar as suas coisas, a maior dificuldade na sua cabeça é isso, você pensar que você não vai ser ninguém para sua filha, que a única imagem que ela vai ter como provedora é do próprio pai. Sendo que eu não quero isso, não que o meu marido ser provedor seja uma coisa ruim, mas é porque eu quero prover, eu quero ter esse poder, sabe? De poder. Sim. Tudo bem, mães que escolhem não fazer isso, tudo bem. Mas porque como eu nunca tive, eu quero ter, entendeu? Entendi. Próxima pergunta dela foi: qual conselho você daria para gestantes em relação ao parto? Que foi o que você trouxe um pouquinho Como eu antes. falei, né? Pesquisar todos os riscos que pode acontecer no seu pós, durante o seu parto também, entendeu? Porque é muito complexo. Eu acho que o mais importante vem o pós, né? Que muita gente não sabe como que é o pós da cesárea. Eu não sabia que eu poderia ter cefaleia pós-parto. Eu nem sabia o que era isso. Tanto que eu digo que eu tenho uma amiga, o nome dela é Ana. Inclusive ela já veio aqui, não foi a Ana? A Ana Cecília? Ela não veio como convidada, ela veio pra trabalhar aqui. Isso, sim. Ela me viu assim que eu cheguei em casa, no dia que eu saí da maternidade. Aí ela pegou e me perguntou, né, qual tinha sido a minha anestesia. Eu falei, a RAC. Aí ela pegou e falou assim, amiga, corre o risco de ter cefaleia pós-RAC, né? Aí eu falei, que isso? Ela é uma dor de cabeça muito forte, que vem nas primeiras 24 horas. Só que até então já tinha passado 24 horas. Eu falei, então eu não vou sentir, porque ainda não veio. Tô de boa, né? Tô de boa. Na mesma hora que ela falou, começou a dor de cabeça. E daí não parou mais. Foram 4 dias intensos de dor de cabeça. Eu vi ela chorando, gente, no quarto. Eu tinha vontade de chorar junto, porque ela chorava e não conseguia segurar neném direito, por conta da dor, né? Então, assim, a gente teve que levar ela no hospital depois, teve que tomar remédio na veia, porque falam que pra ajudar a tirar a anestesia é soro, né? É, só muito hidratação. Muito líquido. Muita hidratação. Quanto mais você hidrata, mais vai tirando, né, a anestesia que falam. Então, a gente teve que levar a Bia no hospital 2 vezes depois ainda, né? Na primeira vez, foi você e o Júlio, foi quando eu não sabia ainda do que se tratava, dor de cabeça direito. E eu falei, não tem como isso ser normal. Aí eu fui, o doutor explicou que era uma coisa que era um risco da cesariana, né? Um risco uma da reação, né?
Então, eu fiquei mais tranquila, voltei pra casa, mas a dor de cabeça continuou. Só que no dia seguinte eu não tava conseguindo comer, por quê? Porque eu tava vomitando muito. Tudo que eu comia ia pro vaso, tanta dor. Eu tava com muito enjoo, mesmo tomando remédio pro enjoo. Chegamos no hospital, me deram Plasil na veia, aí eu tive uma reação alérgica, tive que tomar adrenalina, fui pro oxigênio. Então, acho que você tem que ter um plano de parto, é isso, você pesquisar o que você quer, horrível, entendeu? gente. E você tem que correr os riscos sabendo dos riscos, porque eu não sabia. Se eu soubesse que existia essa dor de cabeça, eu teria aguentado toda a dor, porque eu passei 4 dias sem poder dar um banho direito na minha Mas é porque o que passaram pra você, que você até repetiu, depois a cesárea passou. Você achou que a cesárea, você ia ter neném, depois ia vir a dor da cirurgia, obviamente, porque querendo ou não é uma cirurgia, mas não que ia vir esse tantão de sintoma, que ia passar a dor que você sentia, né, de contração. Eu achei que eu ia ficar ali, bom, obviamente de repouso, né, porque eu tinha sido cortada 7 camadas, não é só uma. Gente, é intenso. Então, eu teria que ficar de repouso disso, eu já tinha conhecimento, mas eu não sabia que eu corria o risco de simplesmente não conseguir levantar da cama, de ficar de cama, literalmente. Óbvio que quando você tem uma cesárea, você tem que ficar de repouso, mas você tem que se movimentar, porque pode ter trombose e tudo mais. Então, até pra ajudar nos gases isso, também, ajudar né? nos gases, você caminhar. Só que eu não conseguia levantar da cama, eu ia no banheiro, eu chorava no vaso, eu ficava ali, meu Deus, não era nem a dor da cirurgia, a cirurgia pra mim tava ok. Eu falava, meu Deus, eu só quero que essa dor de cabeça passe, eu quero poder cuidar da minha filha, quero poder olhar ela de madrugada. E eu não tava conseguindo fazer nada, eu chorava. Teve um dia que o meu esposo, ele teve que literalmente se sentar na cama, pra fazer assim uma base, né? Eu me deitei no colo dele, com a neném assim, e ele abraçou a gente pra me dar, não é nem como se isso fosse passar minha dor de cabeça, mas pra eu sentir aquele apoio, aquele acolhimento, sabe? E aquilo me fez melhorar. Só que, cara, nada fazia, nada, isso me fez melhorar ali momentaneamente, né? Depois que o abraço acabou, a dor voltou. É a mesma coisa do remédio, né? Eu lembro que você tomou o remédio na veia, você tava se sentindo muito melhor. Era porque eu tava deitada. Na hora que você levantou pra gente ir embora, que a gente chegou no carro, você já falou, tô passando mal de novo, tô com muita dor e tal. Então foi assim, momentâneo, né? Passou ali por alguns minutos. Foi um prazer momentâneo, que nem o médico voltou. falou, exatamente. Foi até uma coisa que o Júlio tava falando pra gente, né? Ela falava que era pro hospital. Você vai ter um prazer momentâneo lá, que vai voltar a dor depois. E voltava toda vez, né? A próxima pergunta é, Beazinha, me conta o que você tá achando mais difícil de lidar nessa fase do puerpério. Eu acho que as emoções que você não conhece. Porque, por exemplo, teve um dia que eu chorei porque ela não fez cocô. Porque eu falei, meu Deus, vai ter gás, vai ter cólica. Teve um dia que eu chorei porque ela teve o canal lacrimal entupido, que é uma coisa muito comum em bebês, só que eu não sabia. Então, Chorei por isso, porque eu me senti mal. Meu Deus, deixei entrar bactéria no olho da minha filha. O olho da minha filha tá Gente, sério, mil coisas, comecei a chorar. Chorei porque eu tudo você se culpa, né, nessa fase. O sentimento, acho que o emocional fica tão abalado, abalado, parte né? da insuficiência, porque tudo você se sente suficiente. Minha filha adoeceu, não fui cuidadosa o suficiente. A sua filha tem cólica, não comi saudável o suficiente, passei cólica para minha filha. A sua filha não faz cocô, não amamentei direito. Sendo que nem nessa idade aqui, ele pode passar até 7 dias sem fazer cocô e é normal. Entendeu? Muita mãe não sabe disso. Exatamente. Nossa, eu não fazia nem ideia disso. Pois é, e eu também não sabia disso, até uma pediatra me falar. Eu acho que deve ser o mais complicado, deve ser essa explosão de hormônios, com certeza. De hormônio de sentimento, né? A Bia que tá aqui, ela tá concordando. A Bia ainda também foi bem tensa, a Bia também. A Bianca teve a situação de que a neném dela passou 42 dias, né? 42 dias internada. Foi uma fase assim que eu sofri muito como tia, não consigo imaginar, nem medir a dor dela como mãe, né? Então, eu acho que já é complicado essa explosão de sentimento. Ainda você sabendo que a sua filha tá no hospital, que você não pode trazer ela pra sua casa. Acho que deve ser o triplo, né? Porque a gente se prepara pra tudo, né? Pra fase da gravidez, do parto, mas não se prepara pra ver sua filha no hospital mais de um mês. Caralho, me arrepiei toda com essa frase. Você se prepara pra tudo, menos pra ver sua filha no hospital e você indo embora, né? Sem sua filha. Então, ai, gente, eu vou chorar. Esse cinto aqui pra mim. Tô toda arrepiada, olha aqui. A próxima pergunta... Eu vou mudar a pergunta, porque senão eu vou chorar. Gente, essa noite eu chorei olhando pra Maria Júlia, porque eu dormi com a Bia. 4 horas da manhã, a Bia amamentando a neném. Ela olhou pra mim e falou, Bia, coloca a neném pra arrotar. Aí eu coloquei. Quando ela...
Quando ela arrotou, a Bia falou, vamos colocar ela no ninho agora. Aí eu fiz assim, ó, pra tirar ela do meu colo. No que eu fiz assim, a neném, tipo, encaixou. E aí eu olhei pra Bia, eu olhei pra neném, eu falei, amiga, ela tá tão bonitinha, eu quero tirar ela daqui. Aí eu comecei a chorar. Assim mesmo que a Bia, ela chora igual um gatinho, não sei, ela fica assim. Gente, eu comecei a chorar. A primeira vez que eu dormi com a Maju também, porque, gente, eu fui a primeira pessoa que fez a Maju dormir no colinho. Aí, a primeira vez que eu dormi com ela deitou assim, que eu acho a coisa mais linda, ela deita aqui assim na gente. E aí eu comecei a olhar pra ela. Aí eu, Bia, ela é tão linda. Eu comecei a chorar também. Mesma coisa, quando a Manu saiu do hospital, no dia do Natal, né, amiga? Foi um dia depois do Natal, Bianca me mandou mensagem. Lá vai eu, Beatriz, chorando também, porque a neném saiu do Natal. Eu sou. No Natal, ó. Saiu do hospital. Eu sou muito emotiva, não dá. Próxima pergunta. Como está sendo a rotina de agora? Conturbada, porque você não... Por exemplo, tem dias que a neném acorda uma vez durante a madrugada. São os melhores dias. Essa noite? Essa noite, por exemplo, acordou uma vez. Aí a gente já consegue acordar um pouquinho mais cedo. Mas tem dia que ela acorda mais vezes e ela vai até umas 10 da manhã. Mas eu acredito que seja por conta da fase, né? Em questão minha, ela dormiu, tomei banho. Ela dormiu, comi. Ela dormiu, fiz alguma coisa na casa que eu preciso fazer. Comeu mesmo, Beatriz? Hoje eu até que eu comi, né? É claro, né? Eu enfiei comida na boca, é claro que tu comeu. Mas assim, tem dias que não dá pra comer, né? E quem é mãe vai me entender. Quem é mãe vai me entender que tem dia que não dá pra comer se você tá sozinha em casa com um bebê que chora e que precisa de você completamente. Por quê? Porque você tem que escolher se você vai comer, se você vai dormir, se você vai tomar um banho, se você vai arrumar a sua casa, se você vai... ser esposa, entendeu? Você tem que escolher. É uma das skins que você tem pra escolher. Coloca Aí, no aleatório assim. exatamente. Tem vezes que eu escolho o quê? Eu dormir. Porque, também sou filha de Deus, né? Eu preciso dormir, descansar um pouquinho, porque senão eu fico muito estressada. Aí eu, então, vou lavar uma louça. Por exemplo, ontem eu lavei uma louça que tava lá há dias, porque não tava com água. Então eu tinha que lavar aquela louça. Se eu não lavasse aquela louça, eu ia endoidar. E não almoçou, né? Não almocei, Muito mas depois eu comi. Inclusive, dona Elsa, se você estiver assistindo esse podcast, a sua filha não almoçou ontem. Deu uma bronca nela, viu? Próxima. Seu baby dorme na cama com você? Nos primeiros dias ela tava dormindo no berço. Só que a gente mudou de casa e o berço eu pedi pra montar ele no quarto dela. Só que eu fiz um erro, né? Que eu devia ter mandado montar no nosso quarto. E só que agora o berço não passa da porta. Então pra tirar do quarto ela tem que desmontar pra montar no nosso. Enfim, aí a gente coloca ela no ninhozinho e coloca ela entre a gente não. Fica do meu lado. Assim, no ninho, mais uma barreirinha. Você coloca entre a gente. Agora, quando no tá caso, você e o Júlio, né? Exatamente. Essa noite foi entre a gente, no caso, eu e você. Mas quando tá com o Júlio, eu morro de medo dele amassar a menina. Então eu coloco do meu lado. Ela só coloca comigo, ela fez um teste. A primeira vez que eu fui dormir com ela viu se eu tinha sono leve ou não. E eu tive sono leve, levíssimo. Eu acordava quando a neném mexia, eu acordava pra ver o que era, a Bia tava assim. Eu fiquei desesperada, gente. A neném respirava errado. O que tá acontecendo? Tá tudo bem? A Bia, calma, tá tudo certo. E eu desesperada. Essa noite que ela parou de respirar. É normal, né? O bebezinho parar de respirar por até 10 segundos. Do nada ela porque ela esquece. Aí eu, que isso, Beatriz? Ela lembrou que ela sabe respirar. É porque assim, né? A amiga, ela passou 9 meses na barriga recebendo oxigênio por um cordão umbilical. Como é que doida, aí quer ela matar sabe de susto. que tem que respirar? Tá doida. Tá, vamos dar uma pulada, gente, porque tem muita pergunta. Eu não vou ter tempo de fazer todas as perguntas de vocês, mas eu amei que vocês mandaram muitas perguntas, né? Como foi seu parto? Você já falou sobre, né? Sim. O processo, o pós-parto também, né? Como você tá se sentindo com o seu corpo pós-parto? Essa é a pergunta que eu acredito que seja a mais difícil de se responder. Por quê? Eu sempre, desde os meus 14 anos, eu tenho um problema muito sério com distorção de imagem. Então, antes de engravidar, eu tava no meu corpo, que eu diria agora o meu corpo ideal, que eu me sentia muito bem, não na época, mas agora. Eu me sentiria muito bem se eu tivesse com aquele corpo. Mas na época eu não gostava dele. Eu me sentia muito mal com ele, então obviamente que agora eu me vejo 3 vezes pior do que eu estou.
eu me olho no espelho, eu me sinto mal porque eu poderia ter treinado... Vem na minha cabeça. Eu poderia ter comido menos na gravidez. Eu poderia ter treinado mais. Eu poderia ter sido mais saudável. Eu poderia ter sido mais ativa. Então, essa questão do treino também, você não treinou porque você achava que não podia, não foi? Foi, porque me falaram que eu tava com placenta baixa e que eu não podia nem treinar, nem ter relação sexual, não podia fazer nenhum tipo de esforço, porque a neném poderia sair. Simplesmente me falaram isso. Meu Deus! E foi uma informação completamente equivocada, porque isso não é verdade. Aí o seu médico te guiou em questão disso, né? Ele Mas falou. aí já foi depois dos 7 meses de gravidez que eu já estava há uns 6 sem treinar. Porque quando eu descobri a gravidez, eu estava treinando ainda. Entendi. Gente, a gente teve que fazer uma pausa pra pegar din-din, porque eu queria muito. Aproveitei pra entregar pra todo mundo aqui do podcast, pra eles experimentarem. Tá muito gostoso. Dá um foco aqui, Lobo, pra ver. Gente, olha só como é que isso aqui é cremoso. Olha, parece um mousse. Eu tenho gosto de morango, leite condensado, não sei explicar. Mas é uma textura assim bem levinha, né? Mostra aí o teu. Foca aí no dela. Olha só, Um dela de maracujá. muito bom. Olha só como é que é cremoso. Nem deu pra ver, amiga. Aí, olha. Gente, pra encerrar, não consegui fazer todas as perguntas de vocês, peço desculpa, mas é porque realmente a gente não tem tanto tempo, né? E foram muitas perguntas. Então, pra encerrar, a gente vai fazer o nosso bate e volta. Então, Lobo, solta a vinheta aí. Toda vez eu me sinto Faustão. Solta a vinheta. Muito chique. Amiga, gente, você já sabe como é que é a questão do bate e volta. Ela não sabe as perguntas. Você tem que responder a primeira coisa que vier na sua mente, sem pensar muito, tem que ser bem espontâneo mesmo. Inclusive, quando acabar o programa, a gente vai mostrar a cara da princesa, viu? Fazer a revelação. Então, vamos para a primeira pergunta, tá? Responde a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá bom? Um produto. Óleo de cabelo. Um cantor ou cantora. Marília Mendonça. Um cantor bom. Eu não posso fazer essa porque eu gosto da Marília Mendonça, mas uma cantora boa. Marília Mendonça. Uma cor. Verde. Nossa, eu achei que você ia falar preto. Não sei porquê. Um objeto que não pode faltar na gravidez. Pente. Pente? Por que pente? Também não sei, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, ué. Ela levou a sério. Uma famosa. É um famoso. Ah, tá. Luísa Gente, Sonza. ela é mãe, viu? Alguém que admira. Minha mãe. Você também quer responder, Maria Júlia? É. Um lugar. Rio. Um lugar que já foi. Rio, já fui no Rio. 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 Água. Rio. Achei que era tipo Rio de Janeiro. Vou lá em dezembro. Um produto ou objeto que te ajudou muito no pós-parto. Absorvente de seio. Um medo. Engravidar de novo. Ai, sim. Uma pessoa que você gostaria de levar pra dar um rolê. Uma pessoa que você não gostaria de levar de forma alguma pra dar um rolê. O ex-diretor da minha escola. Da minha ex-escola, no caso. Cita nome, aquelas. Cita nome. Eu nem lembro o Quero nome levar dele. processo não, pelo amor de Deus. Eu nem lembro o nome dele. Quero acho levar que morreu. processo não. Credo, Bia, como é que tu ia levar ele também se ele tá morto? Tu disse que eu viesse na minha cabeça. Socorro! Gente, esse foi o podcast de hoje. Antes de encerrar, temos aqui uma revelação, a nossa participante acho que ela não- surpresa. Que ela não tá de muito bom humor, não, viu? Mas não tem problema, acontece. Tá vendo, gente? Tô falando. Não fala aqui. Olha a cara dela de julgamento. Oi, titia! Gente, essa aqui, Maria Júlia. Ela tá quase dormindo, essa pessoa é brincadeira. Maria Júlia, gente, pra quem não viu ainda, porque a Bia, né, não tinha postado nada dela ainda. Então, pra quem não viu, tá aqui a minha princesa, a minha pitoca, né? Então, tá aí, revelação feita. Não chora.
Não vou chorar. Seu olho tá brilhando. Mas é de amor, amiga. O olho brilha Se por você, amor você sabe que se também. você chorar, eu vou chorar. Eu não quero que você chore. Eu acho que eu deveria... porque eu não podia mostrar o rosto dela, né? Por quê? Porque eu deveria ter feito isso aqui, olha ela como tá quietinha. Nossa, gente, a gente podia ter feito isso há 1 hora atrás. Olha como é que a neném tá. Maria Júlia, ela tá quase dormindo, Beatriz. Tu bota fé. Gente, isso é ser mãe, viu? Isso é ser mãe. É a trolda do neném. Eu achei que ela ia olhar e ia ficar... Inclusive, pra vovó, olha aí a tiara, ela tá de tiara, viu, vovó? Porque hoje a vovó deu uma bronca, porque ela tava sem tiara. Mas olha aí, toda a princesinha quase dormindo. Amiga, chega, tá revirando o olho. Gente, foi isso, nosso podcast. Obrigada pra quem assistiu até aqui. Não esquece de seguir o nosso Instagram, viu? @podcastsunset. Vou deixar o Instagram da Bia aqui, o meu Insta. Segue, acompanha a gente, viu? Vê os outros vídeos também, porque tem vários outros episódios. Esse é o 10º episódio. A gente, inclusive... Gente, vamos bater palma, porque a gente tá batendo o 10º episódio. Todo mundo, por favor. Matheus, todo mundo. Matheus, você também. 2 horas depois. Então, hoje é o nosso 10º episódio. Tô muito feliz. Nosso 10º episódio, então tem mais aí 9 episódios pra trás pra vocês darem uma olhada também. Curte, comenta, compartilha com os amigos de vocês. Não esquece de mandar mensagem no Vuno, tá? Cupom Podcast Sunset Vuno. Compre já o seu, que 10% de desconto. E a Casa do Morango também, peça o seu din-din, porque tá uma delícia. Eu já tô detonando o meu aqui. Tô bem triste porque eu não tô podendo comer o meu agora. Que a neném tá no colo dela, né? Mas tá uma delícia, já tô detonando o meu aqui. Peço de vocês, tem morango fresquinho, tem água de coco, tem din-din fit, tem din-din gourmet, tem tudo que vocês imaginarem, tá? É só clicar lá no linkzinho da bio, mandar mensagem que eles respondem, eles entregam. Também tem como você ir no local, né? Às vezes você quer escolher um moranguinho, você pode ir lá, tudo tranquilo. Inclusive essa água de coco, gente, é de lá e tava uma delícia, Bem tá? fresquinho. Bem fresquinha, bem docinha, muito gostosa. Então, um beijo, muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Até mais.